Fernando, qual que é teu nome inteiro? Qual que é a data do seu nascimento? Onde você nasceu? Boa tarde, meu nome é Fernando Lopes de Moura Silva. Sou nascido em 16 de junho de 92. Sou nascido em São Paulo, na Zona Norte. Norte, que bairro? Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo? E começou a bater bola lá também no Parque Novo Mundo ou não? Sim, desde moleque jogando ali nos campinhos das comunidades, nas casinhas onde eu nasci e criado, né? E na região ali da Zona Norte também, tudo. Joguei na União dos Operários, depois fui pra Goodyear. Aí depois fui caminhando, né? Até chegar na Portuguesa, fiquei pouquíssimo tempo na Portuguesa, fui pro Palmeiras, onde eu fiz minha base todinha lá. Joguei lá por volta de uns 7 anos no Palmeiras. Na Portuguesa, você quantos anos você entrou lá? Uns 12 anos mais ou menos, mas foi mais de passagem, assim, não cheguei a jogar muito lá. E no Palmeiras, como é que você entrou lá? Fez peneira? Peneira. Foram 3 meses na peneira. 3 meses? 3 meses na luta lá. Inclusive na época eu fazia peneira no Palmeiras e no São Paulo ao mesmo tempo, né? E aí teve uma hora que eu tive que optar, aliás, optar por Palmeiras ou São Paulo. Aí acabei optando pelo Palmeiras por ser o time da minha família, time do coração meu também, né? E aí, graças a Deus, deu certo, fui aprovado e permaneci por lá todas as categorias até o profissional. Então você ficou Quer dizer, lá? até o sub-20, né? Ah, chegou até o sub-20? É. Legal. E quem que jogava com você lá? O Vitor Luiz, que está no elenco hoje do profissional do Palmeiras, né? Era da nossa época. O Patrick Vieira, que está no Japão, na Arábia, aliás. O Miguel, que está na Grécia. Tem o pessoal rodando o mundo aí, mas tem o Guilherme que está aqui no São Caetano. Tem uma galerinha boa e tem outros rodanos por aí também, clubes menores também. E a tua posição, qual que é? Sou volante. Sempre foi volante? Sempre fui volante. Antes de entrar no Palmeiras eu era metido a zagueiro. Só que fui fazer teste de volante porque já não aguentava mais jogar na zaga. E aí fui, aí acabei que aprendi a jogar de volante no teste e já fui emendando uma coisa com a outra e virei volante. Qual que é a tua altura? 1,81. 1,81? É um bom tamanho para volante. É um bom. Eu queria ter mais uns 3, 4 centímetros, porque eu gosto de volante alto, né? Eu gosto de tem uns volantes que eu gosto de ver. Eu gosto de ver um cara mais alto no campo assim. Então, mas tá ótimo, 1,81 tá legal. Mas qual que é o teu estilo de jogo assim? Qual que é o estilo que você foi formado assim? Então, eu sempre fui o primeiro volante, o cara do primeiro passe ali, né? O cara da primeira organização do time ali, eu pegava a bola do zagueiro e eu que organizava o time, né? Até hoje eu faço isso, né? Eu gosto de jogar de primeiro volante para pegar o jogo de trás e organizar o time, né? E sem a bola também, eu não vou falar que eu sou aquele caça-craque lá que no pé do atacante sou marcador assíduo, mas eu sou um primeiro volante que dá bugaço na marcação também. E você ficou no Palmeiras então até 20 anos? Até o sub-20, né? Mas eu saí um pouco antes, saí tinha uns 19, 18 por aí. Mas aí é lá que você se profissionalizou? Sim, meu primeiro contrato profissional foi lá. Quem que era o teu técnico do sub-20 lá? Sub-20 era o Parraga, assim, mas Jorge Parraga, assim. Mas eu trabalhei com o Jorginho também, que tem uma história legal no Nacional, que era técnico no começo desse ano nacional. Ele foi meu treinador lá. Mas depois você ficou no Palmeiras, não dava mais pra ficar então? Eu pouco antes de eu sair, 3 meses antes, eu tive uma lesão no joelho. Tive que operar, fazer uma cirurgia no joelho, né? Eu rompi o menisco. Não é uma lesão tão grave hoje em dia, mas há 10 anos atrás era um pouco complexo ainda. E nisso que era pra ficar 1 mês, 2 de recuperação, fiquei um pouco mais de 3. E nisso o trem passou, né? Eu tinha a Copa São Paulo do meu ano, era aquele ano que eu machuquei, acabei perdendo a minha Copa São Paulo. Do meu ano não, um ano antes, né? Mas acabei perdendo essa Copa São Paulo, né? Outros jogadores foram, entrou outra comissão técnica, treinadores. Quando eu voltei, a comissão não me conhecia, a diretoria também já não
não chegaram a me ver jogando, né? Voltei, meu contrato se encerrava logo em seguida e não houve nenhum até logo. O contrato acabou, fiquei sabendo no dia que eu não ia, não falaram nada. Uma total desordem. O Palmeiras naquela época estava começando a organizar a sua parte de categoria de base. Quando eu cheguei em final de 2005 lá, ainda era bem precária a situação. Eu estava no início do CT aqui de Guarulhos, né? Estavam começando a arrumar o CT, etc. E aí hoje em dia já é uma potência da categoria de base do Palmeiras, né? Apesar de que lá para você se profissionalizar é muito difícil, porque não é um clube como o Santos, que você vê muitos jogadores subindo, né, nas categorias de base para o profissional. Mas foi a melhor experiência da minha vida, foi uma experiência incrível. Lá eu aprendi 80%, 70% do que eu sei hoje de futebol. Aprendi a jogar bola lá, taticamente, tecnicamente, aprendi muito jogando bola. Depois sem contrato, para onde você foi? Fiquei um tempinho, fiquei uns 3, 4 meses sem clube, esperando aparecer alguma coisa. Aí um amigo meu, treinador, me chamou para jogar Copa São Paulo no Juventus da Moca. E aí eu fui só para jogar Copa São Paulo. Cheguei lá em meados de julho, assim, mais ou menos, agosto. Joguei a Copa São Paulo de 2011. Logo em seguida saí já não permaneci também. Mas eu fui o capitão do time, em alguns jogos lá na Copa São Paulo, a gente passou de fase, fez uma boa campanha. Foi bem legal também a participação que eu tive lá no Juventus. Não dei sequência no profissional, porque na época tinha empresa parceira lá, a empresa que trouxe os jogadores dele, né? Que era do Diadema, assim, e aí trouxeram, e aí eu segui meu rumo também, falei, não vou ficar batendo cabeça aqui, nunca pensei, tipo, sempre pra mim, quando eu não tô confortável no lugar, eu não insisto, sabe, eu gosto de ficar onde eu me sinto bem. Foi assim no Nacional, tanto é que foi o clube que eu mais permaneci por mais tempo no profissional. Mas logo depois você saiu do Juventus, já foi pro Nacional? Já fui no Paraná. Paraná? Que time? Eu joguei um ano lá, fiquei um ano jogando no Paraná lá e foi o ano de 2012. E aí seguindo, depois de 2012 que eu vim, aí fiquei um tempinho parado e depois acertei J. Malucelli, lá de Curitiba mesmo. Era Corinthians Paranaense na época. E aí joguei lá, foi uma experiência incrível também. Primeira vez que eu morei fora de casa, aquela situação toda, né? E foi muito legal lá também. E aí voltei, e aí com o tempo eu peguei e acertei no Nacional depois. O Nacional chegou quando? 2011? Não, 14. 2014 mesmo? É. Comecinho de 2014 a gente chegou pra montar o time da Bezinha, né? E assim, eu fui por indicação de um amigo, que esse amigo falou que o treinador queria ver uns jogadores, e eu fui assim, designado. Quando eu fui pra lá, eu tinha uma proposta pra ir pro Atibaia. E eu falei, segura essa proposta aí e vou lá no Nacional fazer um treino lá. Fui despretensiosamente. E eu cheguei lá, muitos atletas lá, fazendo meio que um peneirão, um teste lá. E aí, tava no bolo eu. E aí eu entrei nesse teste, nesse coletivo assim. E aí o treinador, que era o Carlinhos Alves, ele viu 10 minutos do meu jogo, assim, eu fiz 2 lances bacanas lá e ele já me chamou de canto, já me chamou pra conversar na mesma hora, já pronto, volta amanhã e tal, não sei o quê. Foi assim. E aí foi onde eu comecei a caminhar do Nacional, graças a muito ao Carlinhos também, que foi um cara fantástico, foi uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol, foi o Carlinhos Alves, treinador nacional, que foi campeão lá
em 2014. Grande ser humano. Qual que era o time daquele tempo? 2014, Carlão no gol. Aí tinha o Jonathan na lateral direita. Aí na zaga tinha o Guilherme, o Will. Na esquerda o Ricardinho. De volante tinha eu, Caio Mendes, que tá lá ainda hoje. Aí o Emerson Mi. Tinha o Léo Coelho também jogava, tava lá. Na frente o Sócrates, tinha o... Quem era o atacante de beirada? Tinha o William Zuia também. E o Bruno Silva, o cara que até fez o gol de empate na final também, que era um bom jogador demais também. Tinha esse e tinha mais suplentes também, tinha uma galera lá também muito boa. Muito boa, nosso time era bem legal, bem bacana. Como é que foi o planejamento, né? Porque 2014 foi um título que há muito tempo não se tinha, né? O último título nacional foi 2000, né? Cara, como é que foi essa história? Conta aí. Foi um perrengue, pra te falar a verdade. Se eu tivesse um dinheiro pra apostar, o único time que eu não apostaria era no Nacional. Porque assim, se eu fosse conhecer os bastidores, a parte interna, né? Porque se eu fosse ver o jogador por jogador, o Carlão é um goleiro acima da média. O Emerson Mi é um meia fantástico, né? Que organiza demais o organismo. Na época que a gente estava lá, não sei hoje, faz tempo que eu não vejo jogar, mas é um craque de bola, né? Nossa zaga era muito consistente também, nossos zagueiros eram muito bons. Só que lá a gente era muito louco, porque a gente, dos 9 meses que a gente jogou lá, essa Bzinha a gente recebeu um salário, 2. E aí a gente às vezes tinha que emprestar dinheiro pra um e treinar no outro dia. Era um perrengue assim, tipo, de ter que um ajudava o outro pra poder fazer um treino pra poder ir pro jogo, porque tinha épocas lá que a gente não tinha o mínimo, assim, sabe? Mas não por falta de empenho das pessoas que estavam lá, porque a gente via que o pessoal tentava, né? Não vou citar nome, mas os diretores que estavam lá na época, eles tentavam, eles eram bem aguerridos nas coisas. Só que, infelizmente, um time na quarta divisão é difícil você captar recurso, né? E aí era difícil nessa questão financeira, assim, pra todo mundo era difícil, só que todo mundo abraçou a causa, né? E era um grupo de homens loucos pela vitória. Se a gente entrasse no vestiário, a gente entrou 2, 3 vezes assim, que se a gente entrasse perdendo de 1-0 ou 0-0 bem ruim, ia sair briga no vestiário. E saiu mais de uma vez, saiu briga de mão mesmo, assim. Teve uma vez até que a gente tava perdendo pro Grêmio Prudente lá em Prudente, e chegou no intervalo, dois jogadores saíram na mão lá, voltamos e ganhamos o jogo. Então, e foi, nossa, várias vezes que isso aconteceu lá. Porque a gente era loucos pela vitória ali. A gente era bem aguerrido mesmo por esse título e graças a Deus abençoou essa vontade que a gente tinha de ser campeão e as coisas fluíram e deram certo, né? Mas foi assim, foi subindo, foi passando de fase, né? Foi. Como é que vocês foram percebendo assim, será que dá certo, né? A gente fez uma primeira fase bem tranquila, assim, teoricamente, né? Porque a gente caiu num grupo relativamente tranquilo e o time foi encaixando. E o Carlinhos é um muito bom treinador, um cara que conhece muito essas divisões mais inferiores, ele é muito bom em estimular o atleta, assim, né? Em instigar o atleta em certas situações. E a gente foi indo, fizemos uma primeira fase tranquila, passamos de fase tranquila. A segunda fase, se não me engano, também foi bem tranquila. Na terceira a gente veio para um jogo contra o Grêmio Prudente aqui em casa que a gente não podia empatar. E aí a gente tava perdendo, faltando 10 minutos, tava perdendo de 2-1. A gente tava perdendo 2-1 para eles em casa. E ali a gente tava sendo eliminado. E aí o Carlinhos pegou e me tirou do meio, colocou na lateral direita, só pra chutar e cruzar. Ele falou, você joga daqui pra frente pra você chutar e cruzar. Aí colocou um outro menino no ataque, deixou um volante só e me colocou na ponta. Ali na ponta eu peguei 2 bolas, chutei 2 chutes fora da área e a gente virou o jogo.
Ali a estrela brilhou a primeira vez. Foi a primeira vez que a estrela brilhou, foi ali. Não, a segunda. Teve um jogo contra o Suzano na primeira fase também que estava bem complicado e eu fiz um gol de fora da área também que a gente ganhou de 1-0 do União Suzano. E aí esse jogo contra o Prudente foi onde brilhou de vez mesmo, assim, foi bem bacana porque a gente estava ali no perrengue, acho que era a terceira fase. Aí a gente ganhamos de 3-2, depois fomos decidir o acesso contra o Barretos lá em Barretos. E aí foi tipo batalha dos aflitos lá. A gente saiu, estádio completamente lotado, todo o clima adverso a nós, né? E ainda assim, saímos perdendo de 1-0. E aí a gente olhava para um lado, olhava para o outro e falava, ixi, hoje já era, vamos ser eliminados hoje. Caímos na terceira fase, acabou o sonho. Mas aí fomos pro intervalo, aquelas coisas de brigar no intervalo, brigamos no intervalo de novo, voltamos. E aí, se eu não me engano, a gente empatou e virou o jogo. Empatamos e viramos o jogo. Viemos para São Paulo, voltamos para São Paulo, 8 horas de viagem, sei lá, 7 horas de viagem. Classificado, comemorando, turma da cacheta. Nunca vi um grupo para jogar tanta cacheta. Viajava 7, 8 horas no ônibus jogando cacheta. Era baralho pra lá, baralho pra cá e comemorando. Quem que era o craque no baralho lá? Ah, não tinha craque, mas a gente tinha uma turma. Jogava eu, Mi, o Caio, o treinador, o Carlinhos jogava, mais uns 2, 3 ali. Ninguém saía ganhando muito e nem pouco, assim. Tinha uns pé duros mesmo, tinha uns bem burros mesmo que às vezes se atrapalhava, né? Ninguém saía sobressaía muito sobre o outro. Mas aí foi chegando na final. E aí a gente foi pro jogo do acesso contra o Olímpia. O jogo do acesso contra o Olímpia. E que se a gente perde o Prudente aqui, a gente não conseguia lá. E aí ganhamos do Prudente lá, aqui, né? E aí a gente foi depois jogar contra o Prudente lá, precisando de um empate, não, de uma vitória. Ou uma combinação de resultados. A gente foi e conseguimos um empate lá. E aí a gente voltou no ônibus classificado, com acesso na mão. Por quê? Não, minto. Jogou aqui contra o Olímpia e empatou. E aí a gente foi jogar. A gente voltou para São Paulo com classificados praticamente, né? Só que aí a gente estava escutando o jogo do Olímpia versus Grêmio Prudente, a gente tinha pego o Barretos. A gente voltou escutando e aí a gente precisava de uma vitória do Grêmio Prudente ou um empate do Grêmio Prudente e Olímpia que a gente subia. E aí o jogo tava 2-0 pro Grêmio Prudente até os 35 do segundo tempo e a gente já no grupo marcando churrasco para comemorar. E aí a gente pegou e aos 40, 2-1, 45, 2-2, 49, 3-2 do Grêmio Prudente. E aí a gente falou, puta merda, vamos ter que ir lá pra Olímpia pra trazer de lá no mínimo um empate. E aí a gente falou, meu Deus, aí a gente deu aquela paqueada, falou, cara, tava na nossa mão e escapou. Mas beleza, viajamos, fomos pro jogo. E já com aquela sensação de que ia ser uma guerra, a arbitragem, tudo contra, né? Mas fomos, chegamos em Olímpia pro jogo do acesso. Com uns 5, 10 minutos, 1-0 Olímpia. Lá em Olímpia. Aí pronto, aí a torcida veio contra, tudo aquela pressão, aquela atmosfera, né? E aí a gente olhava um olhava pro outro assim, com aquela coisa, e falava, meu Deus, deixamos escapar um acesso que estava na nossa mão. E nosso time não estava conseguindo criar, não estava jogando bem, nosso jogo não estava fluindo, né? Aí teve uma bola no primeiro tempo ainda, quase um pouco uns 5, 10 metros pra frente do meio campo, assim. E aí eu mandei os dois zagueiros pra área, tudo, e eu ia bater essa falta. Aí eu vi o goleiro ficou um pouco pra lá, pensando que eu ia cruzar pros zagueiros. E eu vim indo lá e falei, vou meter direto no gol aqui.
E aí eu mandei direto, a bola fez uma curva e puf, caiu no gol, 1-1. E aí a gente segurou esse 1-1 até o final e esse foi o gol do acesso. E aí a gente comemorou, a gente se aliviou. Voltamos jogando cacheta, quem bebia cerveja bebeu, quem bebia água bebeu e a gente veio comemorando, só pensando, nem pensando em final, pensando só que a gente tinha conseguido o principal objetivo, que era o acesso. A final era consequência, a gente ia disputar a final leve. Eu ganhou, não ganhou, tudo bem. E aí a gente foi pra final depois bem mais tranquilo. E como é que foi a final então? O primeiro jogo foi fora, O primeiro jogo foi lá em Atibaia, foi contra o Atibaia, que é o clube que eu ia, né? Que eu tive a proposta pra jogar. E aí o primeiro jogo foi lá em Atibaia, foi 2-1 pra eles. Perdemos de 2-1 lá. 2-1. Foi 2-1 lá pra eles ou foi 1-0? Acho que foi 2-1. Perdemos 2-1 lá, a gente jogava por 2 resultados iguais. Né? E aí perdemos 2-1 lá e viemos jogar aqui no Nicolau. 10 minutos, 1-0 Atibaia. Gol do Fernando Gaúcho de pênalti. E ainda no primeiro tempo, não, virou o primeiro tempo 1-0 pra eles. Eu lembro que virou o primeiro tempo 1-0 pra eles. Aí no comecinho do segundo tempo, uma jogada, a bola desenhou, sobrou pro Bruno Silva cavou e empatou o jogo pra nós. E aí lá pra uns 30, 25 minutos, um cruzamento do Caio, a bola quicou na frente do goleiro e ele espalmou no meu pé. Ela sobrou só pra eu empurrar. Mais uma vez, a estrela brilhou, a bola sobrou pra mim e eu só empurrei ela e fiz o gol do título. Mais uma vez, graças a Deus, a gente conseguiu esse título aí pro Nacional. Aquele campeonato, além de ser 14 anos depois, né? Teve uma coisa muito curiosa, né? Porque o pessoal subiu no alambrado, você lembra disso? Lembro. E o alambrado caiu. Lembro, tem até uma foto, depois eu vou te mandar pra vocês colocarem aí no vídeo essa foto, deu comemorando o gol do acesso, do título. Tem várias fotos legais desse dia aí, depois vale a pena até ver com o pessoal lá, com o David, com uma galera lá, que eles devem ter umas fotos legais desse dia. Tem uma foto da galera na torcida vibrando com o gol, que é bem bacana também. E tem uma minha saindo pra comemorar o gol, que é bem legal. E acertaram os atrasados? Tudo? Não. Não? Tudo a ver? Nada. Tudo a ver. Acho que, não sei se um ou outro pegou alguma coisa a mais, assim, não sei, mas acho que teve uma premiação de R$1.000 lá, né? Mas salários atrasados, né? Até porque a gente sabia que não ia receber esse dinheiro, né? A gente tinha esperança, a gente ficava bravo porque às vezes o pessoal prometia e não conseguia cumprir, né? Mas a gente sabia que também ia ser bem difícil pra gente receber esse dinheiro, né? Mas foi o que menos importa, assim. Eu não tenho... Muita gente fala de eu colocar o Nacional na justiça, essas coisas assim, é uma coisa que eu jamais vou fazer. Não tenho vontade nenhuma, isso aí... Uma coisa que não mexe com a minha cabeça é dinheiro e não vai ser isso aí que vai apagar toda a história que eu tenho lá. Mas você ficou até 2016 no clube? Não. E aí eu fui vendido assim, né? Tive uma proposta do Guarani de Campinas e da Portuguesa. E aí eu escolhi o Guarani e fui pro Guarani. Mas foi em 2015? 2015. Joguei 2015 pelo Guarani, depois 2016 que eu saí do Guarani e voltei pro Nacional para jogar estadual da A3. Mas 2015 você jogou o quê? Estadual e Campeonato Brasileiro? Joguei a Série A2 lá no Guarani. E como é que foi lá no Guarani então? Cara, lá foi vou dizer assim, que profissionalmente dizendo, foi a melhor experiência que eu tive, assim, toda a minha vida até hoje, né? Não sei se vou ter melhores, isso aí são planos de Deus, só Ele sabe o que vai acontecer. Mas foi uma coisa bem diferente, assim, foi bem legal, porque foi a fase da minha vida que, assim, que eu mais me senti um atleta de verdade, assim, sabe? Jogador profissional de verdade mesmo. Foi ali e falei, opa, hoje eu sou jogador. Sabe? Porque no Nacional tinha aquela situação de salários atrasados, etc. Além de ser pouco também, né?
Eu já fui pro Guarani com um salário bem melhor. Obrigado. Já fui pro Guarani com um salário bem melhor, um salário que eu pude arrumar algumas coisas na minha vida, né? E foi uma experiência incrível. E eu poderia hoje, se eu tivesse cabeça hoje, teria aproveitado melhor essa oportunidade. Porque minha cabeça hoje está diferente, né? Naquela época eu ainda era muito retruqueiro, né? Eu ainda queria bater boca com o treinador, essas coisas assim. E foi onde eu perdi um pouco de espaço lá. Mas quem que era teu Era o técnico? Marcelo Veiga. Marcelo Veiga? Eu tive uma situação dele durante um período de um treinamento, aí onde ele me sacou da equipe. E aí até enquanto ele esteve no comando eu não joguei. Ele teve que sair do comando, ele foi mandado embora lá na 9ª rodada do estadual e aí eu voltei a ter espaço. Mas eu não teria teria ficado mais quietinho, engolido um sapo ou outro, sabe? Mas faz parte, é aprendizado. Creio que na vida tudo é aprendizado e... Mas você tava com quantos anos? 23? Hoje eu tô com 27, lá eu tava com 23. 23, né? 22, né? Eu fiz 23 e eu tava saindo de lá. E aí Guarani você ficou em 2015, é isso? No Guarani inteiro? Não. No segundo semestre de 2015 eu já tava voltando pro Nacional. Aí eu voltei pra jogar. Quem você encontrou lá? O Carlinhos estava lá ainda? Não. Quem estava O lá? Carlinhos tinha saído. Tava lá o Tuca Guimarães. Ah, o Tuca? É, era o Tuca. 2015. Acho que era o Tuca 2015. Mas aí o time tinha mudado muito, não? Tinha mudado bastante. Permaneceu bastante. O Emerson Me permaneceu. Não lembro se o Carlão ainda estava. O Carlos Mendes estava. Mas o resto mudou muitas peças mesmo. E a gente fez uma Copa Paulista lá que foi bem bacana também. A gente chegou nas quartas de finais, perdendo a classificação por 2 empates. E os 2 empates eram do Linense, a gente empatou aqui e empatou lá. Foi 0x0 aqui, 2x2 lá, se não me engano. Mas foi uma baita campanha. Depois, em 2016, jogamos estadual e com o Carlinhos Alves de novo. Aí o Carlinhos voltou e aí a gente montou um time muito bom, muito legal mesmo, e a gente teve grandes chances de subir para a Série A2. Só que a gente foi garfado lá em Sertãozinho pela arbitragem, numa partida lá. E nosso grupo era nós, Flamengo de Guarulhos, Sertãozinho e mais alguém que eu não me lembro agora. Sei que a gente fez bons jogos, ganhamos do Sertãozinho em casa, quando eles já vieram achando que ia subir aqui. Aí fomos jogar lá contra eles, saímos ganhando de 1x0, gol meu inclusive. E aí depois o juiz foi lá, armou um pênalti lá no Sertãozinho, expulsou o nosso atleta e arrumou um monte de perereco lá e acabou que a gente deixou escapar esse acesso em 2016, mas foi um timaço, cara. O time de 2016 era muito bom mesmo. Acho que das equipes que eu trabalhei no Nacional lá era a melhor equipe que eu trabalhei assim. O time do acesso era muito bom, mas também num campeonato inferior, né? O campeonato da Série 3 é bem mais forte, não vou falar que é um pouco mais forte por conta da idade. Na nossa época era sub-23 ainda é, né? Mas podia só 5 assim. E a Série A3, não, a Série A3 você pode contratar o que foi, os times investiam bastante. E aí era bem mais forte que o campeonato da Série A3, né? Então por isso que eu acredito que o time da A3 era mais forte que o time da Bzinha. Você se lembra o nome da turma? Tinha o Anderson Magrão, centroavante, né? Ele tava lá nessa época. Tinha... quem mais que tava lá? Magrão, Caio, Michel, volante, Alan, volante, tava lá. O Alan joga muito, craque, que era do São Paulo. Quem mais tava lá? Alan. Tinha o Piraju, atacante, tinha... O Sapo também tava? Vitor Sapo tava e ele foi um desfalque assim que foi quase que irreparável. Ele e o Caio Mendes. Eu já esqueci esse detalhe. A gente também
na reta final assim, o Caio foi para Goiás e o Vitor Sapo foi pro ABC, se eu não me engano. Os dois saíram, o Sapo fez um jogo na TV na Rede Vida lá, ele fez 2 gols e acabou surgindo uma proposta para ele e foi embora. E os dois fizeram muita falta, cara. Muita. Mas 2016 você fez o ano inteiro no Nacional? Fiz o ano inteiro lá. Inteiro. Dessa vez o salário estava em dia? Tava mais em dia do que da outra vez. Outra vez não tinha perspectivas assim, né? Mas 2016 não era em dia, mas pingava, sabe? Vez ou outra vinha assim um dinheiro assim. Você continuou como primeiro volante? Primeiro volante. Continuava marcando gol também? Fazia bastante gol. A minha bola aérea sempre foi muito boa. E aí quando eu subia nas bolas aéreas assim, eu às vezes achava um golzinho ou outro. E a bola parada, né? Eu batia falta também, às vezes saía um golzinho ou outro. Assim, tá? Mas você fazia treinamento à parte assim pra falta? Fazia bastante. Eu aprimorei muito em 2015, né, que eu treinava com o Magali. E aí lá eu aprimorei bastante. E aí foi onde eu fui encaixando essa batida e melhorou legal. O Magali também era batedor de falta, né? O melhor que eu já vi. Melhor, excepcional. Como é que você fazia esse treino aí? O que era o específico desse treino aí? A gente chamava normalmente um goleiro da base lá, e aí a gente ficava, a gente batia 10 bolas do lado direito, 10 central, 10 na esquerda, né? Às vezes, hoje, no máximo isso, os treinadores não deixavam fazer, o preparador físico não deixava bater mais que isso, que ele falava que cansava a perna. E realmente cansava, mas aí você podia compensar uma coisa em outra, mas enfim, a gente treinava direitinho. Né? E depois de 2016, pra onde você foi? Aí 17 fui pro Paulista de Jundiaí. Paulista? Lá tinha a empresa, né? Não, era o Paulista que administrava. Era eles mesmos que estavam administrando na época. E como é que foi lá? Lá foi bacana. O Carlinhos Alves que me levou também, treinador, né? Ele que me ligou pra ir pra lá. E lá a gente montou uma equipe que assim, era... Quando você olhava no papel assim, era o destaque do Sertãozinho, o destaque da Matonense, o destaque não sei o que. Juntamos todos, foram pro Paulista. Um timaço. No papel. Na prática não funcionou. Mais pela parte externa do que interna. Por quê? Na segunda a gente foi... Os 2 times que subiram em 2017 foi o Nacional e a Inter de Limeira. A gente estreou contra a Inter de Limeira lá em Limeira. Perdemos de 2-1. Ok. Íamos jogar contra o Nacional em casa. Perdemos de 1-0. E aí mandaram o Carlinhos embora. No segundo jogo? Belo planejamento. O futebol brasileiro é assim. É o 7-1, né? 7-1 foi pouco, né? Se tivesse essas coisas, a gente vê que 7-1 foi pouco. Aí mandaram ele embora e aí desandou tudo. Porque assim, a gente tinha feito uma pré-temporada, fomos pra Mirassol, fizemos uma intertemporada lá, fizemos... bacana, time legal, time redondo assim, sabe? E não foi. Quiseram colocar um prato da casa lá com o treinador e aí começaram a inserir muitos atletas da base e aí o time não anda, porque nessa divisão você precisa ter jogadores mais cascudos, sabe? Porque não dá pra você colocar 3, 4 jogadores de 19 anos pra jogar uma Série A3, Série A2. Você pode inserir um ou outro no momento que o time tá bem, tá legal, tá fluindo. Agora, de cara, assim, você colocar 3, 4. Pra aprimorar o moleque, né? Depois. Bem, mas assim, é tudo muito prematuro, sabe? Tudo na vida a gente precisa respeitar os processos. Se você queimar a etapa dos processos, as coisas desandam mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável. Como é que foi jogar contra o Nacional? Cara, foi incrível, foi bem bacana, assim, porque eu era o capitão
do Paulista. No Nacional eu cheguei a ser capitão alguns jogos também, né? Que lá o Carlinhos fazia rodízio com a gente na época da Bzinha. E aí, nesse jogo contra o Paulista eu era o capitão, era eu de um lado e o Carlão do outro. O Carlão é um grande amigo meu, grande amigo mesmo, de verdade. É um dos caras que eu aprendi demais, ele é muito profissional, ele é muito focado. E aí a gente conversava muito sobre foco, sobre querer e assim, no futebol hoje você trabalha com 20 caras que desses 20 sempre tem 5 ou 6 que não quer nada com nada, né? E aí você acha 3, 4 que querem muito. E eu e o Carlão era desses, assim, né? A gente, além de gostar do clube, a gente queria muito progresso na vida, né? E aí eu aprendi muito com ele. E foi legal porque foi lá em Jundiaí o jogo e a torcida gritou meu nome. Tinha uma musiquinha pra mim lá quando eu jogava no Nacional. E aí todo jogo que tinha, a torcida gritava meu nome cantando essa musiquinha, né? E aí foram lá em Jundiaí como adversário e cantaram também pra mim. E a Almanac cantou e pô, foi bacana demais. Você lembra da música, não? Cara, era, sei lá, acho que eles gritavam Fernando Guerreiro, Fernando Guerreiro. Toda vez, todo jogo eles gritavam o nome de todo mundo assim, normal, e chegava no meu eles colocavam assim, sabe? Que legal. Então você que levantou a taça de 2014, então? Não, a taça de 2014 foi o Carlão. O Carlão? Carlão. Ah. E era rodízio, né? Cada jogo era um. Mas o Carlão era o cabeça, né? Entendi. Ele, por méritos e por coerência de todos que ali estavam, né? Não tinha que ser outra pessoa no seu Carlão. Depois do Paulista, pra você foi? Paulista, depois eu fui pro Taboão da Serra. Aí joguei estadual lá também. Fizemos uma campanha regular, assim. Tinha um time bom, mas a gente só de 20 de rodadas, a gente ganhou as 10 em casa e perdemos, não ganhamos nenhuma fora. É um time que era muito forte em casa, mas não somava pontos fora daí. Mas foi uma experiência bacana. Profissionalmente não foi a menos agradável, assim, né? Questão de estrutura, né? Aquele choque de estrutura bem grande, assim, você vê que a rala do futebol brasileiro é ali. E aí, mas foi uma experiência bacana. É um clube pequeno, mas que, sei lá, se melhorar algumas coisas, tem tudo pra progredir também. Aí depois você foi pro São Bernardo? E aí esse ano eu tava no São Bernardo. Porque o São Bernardo tem Não, antes de São Bernardo eu tava no Água Santa no passado. Ah, no Água Santa? Joguei a Copa Paulista lá. Ah, você jogou a Copa Paulista no segundo semestre? Isso, no semestre de 2018 eu fui pra Água Santa. Porque o Água Santa ele já tava na Série A2, né? Tinha descido, né? Na 2. E aí eu saí do Taboão da Serra, que é um clube sem estrutura, o mínimo possível de estrutura. E aí fui para o Água Santa, que é um clube que merece grandes coisas no futebol. Em termos de estrutura, de planejamento, o salário lá não atrasava 1 minuto. Dia 1 era dia 1, não tem negócio de dia 2, sabe? Lá era tudo muito certinho. Lá é um clube bacana, assim. Porque assim, o Água Santa foi meteoro, né? Subiu, chegou na 1. Sim. Mas por que não permaneceu? O que você acha, Igor? Acho que faltou, sei lá, tem o fato camisa também, né? Que você bater na primeira divisão, acredito que 80, 90% dos clubes que batem na primeira divisão caem porque é um salto muito grande, assim, de qualidade, de planejamento, de estrutura. E aí, se você não está totalmente preparado, o Água Santa tinha dinheiro, pagava boas premiações para os atletas, bons salários. Não sei o que aconteceu, assim, qual foi o erro lá nessa época. Mas depois do Água Santa você foi pro São Bernardo? Pro São Bernardo joguei estadual esse ano. E como é que foi? Foi bacana, foi bem legal, foi uma experiência bacana também. Fizemos uma campanha regular também, poderia ter ido bem melhor.
mas as coisas não estavam fluindo do jeito que a gente esperava. Também me lesionei na 7ª rodada, fiquei umas 5, 6 rodadas fora. A primeira lesão muscular que eu tive na minha carreira foi lá. Um estiramentozinho no adutor. E aí o tratamento não era também o adequado, né? Demorei um tempinho para voltar. Quando voltei, o time já não estava numa situação bem bacana assim na tabela, mas foi bacana lá, a experiência foi bem legal. E quase foi rebaixado, né? Não. 3 não. Não. Então ficou bem qualificado. A gente terminou em décimo lugar? Foi 11º, coisa assim. Mas aí você continuou, segundo semestre continuou lá? Não, agora tô parado. Minha filha nasceu agora em fevereiro, né? Agora que são elas, né, seu filho? Agora minha filha nasceu, porque eu nem ia se aparecesse qualquer proposta assim pra fora, eu não iria, né? Pra fora do estado de São Paulo, fora eu não iria. E aí apareceu o São Bernardo, que eu ia e voltava todo dia, fui. Minha filha nasceu e tal, e tô numa fase bem legal da minha vida assim, com a minha filha, graças a Deus, ela é toda a concepção de vida, de ser humano, de sentimento que a gente tinha antes do filho, ela é totalmente mudada, né? E a Maria, que é minha filha, ela não mudou muito porque eu sempre tive uma cabeça bem tranquila assim, mas a minha concepção, a minha ideia de ser humano, de pessoas, de sentimento, de momento, de tempo, de aproveitar assim, sempre foi bacana. E agora com a Maria, cara, que eu puder ficar de tempo com ela, eu vou ficar, porque cada minuto é importante, né? Quantos meses? Tá com 7, fazendo 7 meses hoje, dia 9. Não. Parabéns, E aí, papai. tô curtindo bastante esse momento, aproveitar bem, porque... Você já tem alguma proposta? Você já analisou alguma coisa, não? Não. Até agora não apareceu nada. Apareceu umas coisinhas de jogar com a Paulista aí, até mesmo em São Bernardo lá, né? Quiseram que eu ficasse, mas aí eu acabei não ficando. E aí eu vou jogando no amador também, faz um jogo ali, outro aqui. E aí você começa a jogar no amador, o pessoal te valoriza, te remunera bem. E aí você fala, cara, será que eu volto com aquela cascuda pra bater cabeça no profissional, né? Então, não sei, tô nessa situação. Mas você tá mantendo a forma? Como é que você tá fazendo? Não, eu treino semanalmente, toda semana eu treino forte. Até porque final de semana eu tenho que corresponder à expectativa que colocam em cima de mim, né? Então. Mas onde você tá jogando? Treinar. Eu jogo em São Bernardo, eu jogo lá na Zona Sul. Jogo bastante na Zona Sul, lá no clube do Pioneer, né? E em São Bernardo também, no clube lá. Legal. Fernando, qual é a camisa mais bonita que você já vestiu já? Do Nacional? A camisa mais bonita que eu já vesti? É, do Nacional. Do Nacional foi a do título. A do título mesmo? Não. A de 2016 era mais bonita, era pênalti. Era a camisa da pênalti listrada. Mas era a listrada? Azul e branca listrada, era muito bonita. Muito bonita mesmo. A do acesso não era tão bonita, mas era aquela tradicional, né? Azul e branca era bem bonita. Mas a de 2016 era mais bonita. A da pênalti era um tecido bem legal, assim, vestia bem. Fernando, esse ano o Nacional fez 100 anos, né? O que você acha disso? O que você acha de um time fazendo 100 anos no Brasil, né? Quer dizer, porque tem muito... assim, a gente está no meio no intervalo, né? Entre os times virarem empresa, né? Sim. E o time manter o futebol clássico. Assim. O que você vê no Nacional hoje? Cara, apesar de ter rodado outros clubes, assim, o Nacional é um clube que ficou muito no meu coração, assim, que eu posso dizer que é o clube do meu coração, assim, sabe? Eu era palmeirense, hoje eu sou palmeirense bem meia boca, mas torcedor mesmo eu torço pro Nacional. Tanto é que no meu celular, quando tá jogando o Nacional, eles informam se tem gol ou não, sabe? Aquela coisa assim. Eu tava jogando por um time, pelo São Bernardo, mas eu sabia tudo que acontecia no Nacional.
E torço demais pelo Nacional, tenho um carinho especial por lá, gratidão pelo clube, gratidão eterna pelo clube, pelas pessoas que estão lá, o Paulinho Tognazini, pelo Murilo, pelo presidente, o seu Miguel, que é uma pessoa fantástica, é o melhor ser humano que existe no Nacional, o seu Miguel. Carlinhos Alves, sem palavras pra ele, sabe? Um cara, gratidão eterna pra ele. E pelo clube em geral, assim, eu tenho uma gratidão aos torcedores que, os caras me tratam com um respeito, assim, com um carinho que eu nem mereço, sei nem se eu mereço isso aí, sabe, cara? Eles me tratam assim e eu tenho gratidão demais por eles, cara. Demais. Até sei o nome de alguns lá, não vou falar de todos não vou falar nenhum pra não esquecer de alguém. Mas tem uns caras que vira e mexe, mandam mensagem, sabe, assim, no Facebook lá, na minha página lá. O pessoal ainda é bem bacana essa parte lá. Tem um carinho especial pelo Nacional, cara. É um clube que esse ano, infelizmente, a gente caiu, né? Fala a gente, eu não tava lá, mas como torcedor, né? A gente caiu por um vacilo, porque não era pra ter caído, né? Não era, quem acompanhou o campeonato sabe que não era pra ter caído, mas esse ano a gente vai tentar subir de novo, e no outro, se não der certo nesse, no outro a gente volta, e logo mais estamos na 2 de novo aí. Legal. Fernando, muito obrigado aí. Obrigado. Pelo teu depoimento aí. Obrigado, Deus abençoe a todos. Grande abraço a todo torcedor nacionalino aí, torcida Almanac, aos atletas que estiveram com a gente durante esse tempo que a gente trabalhou lá, né? Grande abraço a todos e Deus abençoe esse clube que completa 150, 200, 300 anos aí, sempre bem. Saúde ao Nacional. Não, muito bom.